Fala pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao Projeto Fênix. E quem fala com vocês é Vanilson Freitas e hoje eu venho falar com vocês sobre a questão do profissional liberal e do autônomo. Para quem não me conhece, eu trabalho em consultoria financeira há 10 anos e hoje sou trader profissional e trabalho com a linha de investimentos. E tenho hoje a honra de trazer com vocês o nosso convidado especial, muito conhecido, nosso amigo Tino Walter. Seja bem-vindo, Tino, aqui mais uma vez ao nosso canal. Se apresenta aí para o pessoal que poder te conhecer melhor. Olá, Vanilson, um prazer estar aqui novamente com você. Meu nome é Orestino, sou especialista em finanças corporativas e controladoria, sou sócio da Inovar BPO Financeiro, uma empresa especializada na gestão financeira. Nós deixamos o empresário focado no negócio e cuidamos da gestão do contas a receber, do pagar, da conciliação bancária e da gestão de fluxo de caixa. Muito bom, doutor. Muito feliz de estar novamente com você aqui. E, Tino, hoje eu queria trazer, nesse tema nosso de hoje, que é a questão do profissional liberal e do autônomo. Queria trazer uma pergunta para você que é muito recorrente entre as pessoas. O que é um profissional liberal e o que é um autônomo? Qual a diferença entre eles? Boa pergunta, Vanilson. Primeiro, vou diferenciar o autônomo. O autônomo é um profissional que tem uma atuação livre, ou seja, ele não depende de uma qualificação técnica, somente do talento individual. Por exemplo, um músico, um vendedor, só basta o talento individual. Já o profissional liberal, ele depende de uma capacidade técnica para exercer a sua atividade. Por exemplo, o médico, ele depende de uma qualificação técnica, que é um curso de graduação ou especialização na área, mais o registro no conselho de classe. O contador, a graduação, mais o registro no conselho de classe, assim como o administrador, advogado. Então, ele além do talento individual, ele precisa de uma qualificação técnica e registro no conselho de classe para poder atuar como profissional liberal. No caso, então, o profissional liberal, aquele que tem uma qualificação e pertence ao conselho de classe. O autônomo, para ele é vantajoso ou não para ele abrir um MEI? Que aí, no caso, ele teria com quem se reportar. Como que seria? Que vantagem teria essa para o autônomo, a abertura desse MEI? Essa questão do autônomo é bom ter um cuidado com relação ao MEI, porque tem algumas atividades que não são permitidas. Por exemplo, o autônomo representante comercial. Até 2018 era permitido. A partir de 2018 teve algumas exclusões de atividades de autônomos que não se permite. Então é interessante procurar um contador para verificar se realmente aquela atividade que é permitida no MEI. Mas, a princípio, para quem quer ingressar no mercado, e o governo favorece através do MEI, que é uma oportunidade com o menor custo possível, de PJ. O MEI é um microempreendedor individual, para quem não sabe, Então é o menor custo para se ingressar no mercado. Normalmente ele pega profissionais, não profissionais liberais, mas sim autônomos que estão na informalidade, e é uma forma de formalizar esse empreendedor. Então, hoje, quem está nessa informalidade, quiser procurar a Inovar, você tem condições de atender esse pessoal? Com certeza. Nós temos um outro braço, que é a Inovar Contabilidade Consultiva, uma outra empresa, que é focada na contabilidade, E, dentre eles, nós temos aí um nicho de mercado que atendemos a parte de MEI e profissionais liberais. Então, quem está aí hoje trabalhando como MEI e é autônomo e não sabe como se está regular com a sua profissão exatamente, ou se está dentro da legislação, pode estar indo aqui no comentário desse vídeo, eu estou deixando aqui os contatos do time, vocês vão entrar em contato com ele e ele vai regularizar a situação de vocês. Tranquilo? Agora, um ponto importante, eu queria que você falasse com os profissionais liberais. Nós já definimos que profissionais liberais têm que ter conhecimento, está registrado no conselho de classe, que eles são
para ficar mais claro, dentistas, médicos, advogados, né? Nessa linha. Qual a importância do contador para esse profissional liberal? Que diferença faz o contador na vida desse profissional? Como contador, eu falo que a gente se autodenomina como cientista da riqueza, né? Então, tudo que é geração de riqueza, a gente está contribuindo aí com o desenvolvimento do nosso país. Então, eu diria que em duas fases importantíssimas, né? Que é planejamento e controle. O contador vai estar atuando sempre com planejamento e controle do profissional liberal. Planejamento por quê? Para você ter ideia, Vanilson, a carga tributária no país, hoje de um cidadão, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, é 42% a carga tributária de um cidadão. Isso significa que ele trabalha 4 meses e 19 dias do ano somente para pagar imposto. Então, a gente precisa ter um planejamento. Seja o profissional liberal atuando como empregado, né? Ele vai precisar de um planejamento tributário, e aí o contador ele pode ajudar nesse processo, seja no fechamento anual da declaração de imposto de renda, né? Das entregas anuais, que ali eu diria que é um balanço que está sendo feito, né? Onde não só a parte tributária, mas você tem um conjunto de bens, direitos e obrigações, que ali há a possibilidade de fazer uma orientação financeira também, além da tributária, para o contribuinte. E no plano de ser autônomo ou atuar como PJ, né, ali é possível avaliar qual é o melhor regime tributário para você atuar, né? Então, como autônomo, na parte de planejamento, você tem a parte de legalização para entrar na atividade autônoma, né? Tem inscrição nos órgãos fiscalizadores e você tem a apuração mensal do Carnê-Leão, que é a escrituração do livro Caixa, onde se apura o imposto de renda mensalmente e prepara aquele contribuinte para poder fazer a declaração de imposto de renda anual, como autônomo. E atuando como pessoa jurídica, além da legalização da empresa, nós temos o processamento da folha de pagamento, nós temos o processamento dos impostos mensais, e que eu diria o mais importante é a informação para tomada de decisão também, que é através da escrituração contábil, né? Então, nós temos essas 3 formas de atuar e orientar o cliente no sentido dele, seja ele trabalhando como empregado, como autônomo ou como pessoa jurídica, a gente pode contribuir aí com o controle interno dele. Entendi. No caso, Tino, uma coisa que é muito comum, eu vejo muito, principalmente nos profissionais liberais, é que eles fazem muito o seguinte questão, não é uma prática que não é realizada e eu queria que você comentasse sobre ela. Vamos lá, o médico que atende, recebe em dinheiro, não declara esse valor para o fisco e deposita esse dinheiro em conta. Como que o fisco enxerga esse tipo de comportamento do profissional liberal? Vanilson, esse projeto de escrituração público digital, que eu vou iniciar a fala falando sobre a escrituração público digital, só para a gente chegar na sua pergunta. Esse projeto começou em 2007, através da implantação da nota fiscal eletrônica. Então, hoje a pessoa fala assim, não, eu recebi, mas em espécie não tem problema. Depositou no banco. O banco é obrigado a entregar uma declaração chamada E-Financeira, que faz parte do projeto de escrituração público digital. Então, essa E-Financeira está denunciando a movimentação bancária daquele contribuinte. Então, hoje se trabalha o cruzamento de dados entre o que você declara e com os registros eletrônicos digitais que a pessoa efetuou ao longo do ano, né? Então, ou seja, ele não omitiu a renda, mas não omitiu a movimentação bancária, que vai ser declarada por parte da instituição financeira. Então, a tendência, ou seja, de se pegar ele é grande com relação a essa informação no cruzamento de dados entre o que ele declara de renda com a movimentação bancária. Digamos que ele tenha declarado lá no ano
que ele recebeu 100 mil no ano, mas ele declarou, o banco declarou que ele movimentou 400. Então, hoje, com o cruzamento de dados, é fácil de pegar essa informação. E os nossos profissionais que estão atuando dessa forma, Tim, você, no caso, com a Inovar, vocês conseguiriam resolver a vida desse profissional e como seria resolvida essa vida desse profissional junto ao fisco para ele ficar regularizado? A gente trabalha de uma forma a dar segurança para o cliente, né? Ou seja, nós trabalhamos com planejamento fiscal que é diferente de sonegação, né? Então, o planejamento é de forma lícita, né? Então, a gente visa orientar o cliente, aí avalia a possibilidade de uma retificação, de uma declaração, né? Ou até mesmo uma autodenúncia, né? Através a gente chama de denúncia espontânea, vê a possibilidade de utilizar aí os incentivos com relação a hoje essa autodenúncia, para que a pessoa também não tenha grandes penalidades, mas a gente procura orientar e trabalhar de forma preventiva, né? Por isso que eu falei que é importante no início da nossa fala o planejamento financeiro e o planejamento tributário, porque aí você escolhe o melhor regime tributário para atuar e de forma lícita. Entendi. Então, hoje nós vemos os profissionais muitas vezes comprando carros e não declaram, não colocam na sua declaração anual. Recebem suas consultas, né? Estamos levando em considerações médicas aqui, no exemplo, a título de exemplo. Recebe a consulta, não declara e coloca em banco. Então, eu posso dizer que automaticamente ele está construindo um castelo sobre a areia, poderia afirmar dessa seguinte forma? Sim. Você citou no caso da compra de um carro junto a uma revenda de veículo, Vanilson. Esse exemplo é muito interessante. Primeiro que vem a nota fiscal eletrônica, que antes do carro sair já foi informado para os órgãos, a Receita, essa informação da compra do veículo. Segundo, que se ele pagou esse veículo em espécie, valores acima, igual ou acima de 30 mil reais, a gente é obrigado a informar para um órgão ligado a crimes de lavagem de dinheiro chamado COAF, né? Então, a concessionária, por exemplo, de veículo, tem 24 horas para se informar ao COAF esses recebimentos em espécies. Aí ele já começa a ser monitorado por um órgão especial ligado à Polícia Federal e à Secretaria da Receita Federal sobre esse pagamento em espécie de um valor aí, digamos que ele pagou lá 70 mil reais. Não é normal você guardar 70 mil reais em espécie em casa, né? Então já começa a ser monitorado, né? Em cima desse pagamento dele em espécie. Então, ou seja, hoje o cruzamento de dados, né, é muito grande e nós estamos trabalhando com informação digital em tempo quase real, né? Então, eu posso dizer que então pode ser que aquele advogado, aquele médico, aquele dentista que tem aí comprado terrenos e não declarado, que tem comprado carro e não declarado, tem comprado apartamento só com contrato de compra e venda para tentar não escriturar o terreno. Esse profissional liberal ele pode ser enquadrado, então, num crime de lavagem de dinheiro simplesmente por não estar declarando corretamente aquilo que ele recebe no seu dia a dia? Sim, porque, como eu falei com você, existe hoje as informações digitais, né, por várias fontes de dados dentro do sistema público digital, né? Você citou, por exemplo, a compra de um imóvel. O cartório também é obrigado a informar, tem as declarações eletrônicas do cartório, né? Quem recebeu o dinheiro em espécie também é obrigado a declarar ao COAF, né? Seja pessoa física também que recebeu o dinheiro em espécie, é obrigado a declarar. Então, se a pessoa não omite, normalmente quem recebe lá os valores que ele costuma se declarar. Ou seja, o cruzamento de dados acaba pegando ele, né? Entre o que ele declara com as operações financeiras realizadas.
Então, hoje, assim, quais são os benefícios que a Inovar consegue trazer, consegue oferecer para esses profissionais liberais que hoje estão aí, principalmente na questão de custo? Eu vejo essa preocupação, porque às vezes o profissional liberal ele procura lá aquele contador que cobra dele R$ 60 por mês, R$ 70, só para tirar a nota e acaba abrindo mão desse planejamento. Como que a Inovar pode estar, o que a Inovar tem de oferecimento para essas pessoas, para eles virem regularizar a sua situação e ficar aqui conosco na Inovar? Nós percebemos, Vanils, que o profissional liberal tem uma dificuldade de ter uma pessoa que entenda de finanças para auxiliá-lo nas suas operações do dia a dia, né? Porque a contabilidade, ela lidar com o fato já realizado, né, para fins de registro. Então, nós criamos a Inovar BPO Financeiro, que é uma empresa onde ela presta serviço de terceirização de serviços financeiros. Então, ela auxilia, ao invés, por exemplo, o médico. Ele tem uma secretária que normalmente ela não entende finanças. Ela faz lá o controlezinho de caixa dele, ali, bem básico, né? Mas ele precisa conhecer o montante da receita dele, como é que ele vai fazer o melhor regime tributário, né? Como que se dá a conciliação bancária dele, a gestão do contas a receber, do contas a pagar. Isso a gente faz ela em tempo real, através da Inovar BPO Financeiro. Então, nós auxiliamos o profissional na gestão financeira e, consequentemente, na gestão tributária, né? E ele paga menos do que se ele fosse contratar um profissional especialista, porque a gente tem uma equipe, né? Então, ou seja, se dedica ali, por exemplo, 2 horas por dia na parte de controle interno diariamente, é melhor do que ele pagar um profissional para ficar em tempo integral lá na empresa, né? E a gente sabe dos custos, que é alto. Então, a gente conseguiu desenvolver essa expertise, fazendo com que tenha uma ampla carteira de clientes profissionais liberais que ele possa ter no seu celular ali diariamente as informações do que ele tem que pagar, o que ele tem que receber, né? E além da apresentação de resultado do seu negócio, que às vezes ele não tem condição nem expertise para poder fazer essa gestão de apuração de resultado. Então a gente proporciona ele focar na atividade dele e nós cuidamos da parte financeira do nosso cliente. Então, a gente tem como principal foco, né, a parte de profissionais médicos, advogados, dentistas, são os profissionais liberais que auxiliamos, né, nessa causa raiz do problema do controle financeiro, que muitos, às vezes, levam pelo lado da sonegação por não ter esse controle financeiro, né, para poder fazer um planejamento tributário. Entendi. Isso é muito importante, né, trazer essa visão, porque nós temos aqui dentro do projeto Fênix, às vezes as pessoas não conseguem, chegam para a gente querendo falar, querendo fazer um investimento, eu tenho dinheiro para fazer um investimento, aí quer aplicar em bolsa um dinheiro que ele não declarou que recebeu, né? Então acaba complicando um pouco mais a situação, certo? Isso aí que você falou, Vanilson, é interessante, porque muitos entram na Bolsa e não sabem que se você aplicou R$ 1 na Bolsa de Valores, mesmo você estando isento na parte de rendimentos, né, que tem várias formas de você ser obrigado a declarar imposto de renda. Você já está obrigado a declarar imposto de renda, porque essas informações elas são prestadas, né, pelas empresas à Receita Federal. Então, você já está enquadrado como obrigado a entregar a declaração de imposto de renda se você investir ali R$ 1 na Bolsa. E se você investiu na Bolsa e aquela fonte de rendimento, né, não é oficial, pior ainda, né? Ou seja, você está omitindo uma fonte de renda e está declarando o investimento. Ou seja, assim como eu havia dito no início da nossa fala, a declaração de imposto de renda, ela engloba renda
bens, direitos e obrigações. Ou seja, se eu omitir o investimento, que é o bem, né, como que eu vou declarar a renda? Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí. Ótimo. E assim, Tino, para encerrar a nossa fala, eu queria que você deixasse aí uma mensagem final voltada para o nosso profissional liberal. Sabemos da importância que é o profissional liberal dentro da nossa sociedade, que ele traz o seu conhecimento técnico, o seu conceito de classe, mas é muito importante também que ele tenha domínio sobre, além do exercício da sua função, mas que ele também consiga dominar a gestão da sua função, né? Porque não é incomum vermos muitos profissionais liberais enforcados por suas próprias dívidas por não conseguir ter esse controle. Queria que você deixasse uma mensagem final aqui nesse vídeo para esse profissional, para que ele pudesse ter assim aquela motivação, aquele entendimento, qual a mensagem que você poderia deixar para eles aqui. Primeiro, dizer a ele que como você é um profissional liberal, você tem uma entidade profissional liberal. E você tem uma outra entidade, que é a parte familiar, que você precisa administrar e precisa separar daquilo, o que é a sua entidade profissional da sua entidade pessoal familiar. Segundo ponto, a importância dele entender que, assim como uma empresa que passa por momentos difíceis, passa por ciclo na vida também profissional, ele tem momentos de dificuldades financeiras e muitas pessoas dependem dele. Normalmente ele tem ali uma secretária, tem a família que depende dele. Então é preciso constituir uma reserva de tranquilidade, né? E a gente coloca que na atividade de autônomo não é maior risco, porque normalmente só depende, a geração de receita é só dele. Então ele precisa ter realmente ter uma cobertura maior de risco, né? Ou seja, a gente coloca para ele 12 meses de cobertura de gastos fixos, para que ele possa ter uma tranquilidade, criar uma reserva de tranquilidade, né? Para que dê tranquilidade para a família, né? E no momento de dificuldade ele tenha por onde tirar esse recurso, né? E na gestão financeira, caso ele tenha dificuldade, seja na gestão financeira, seja na parte tributária, nós da Inovar temos aí um braço da Inovar BPO, que nós já falamos, né, que visa atender o profissional liberal na parte de terceirização da gestão financeira, e temos a Inovar Contabilidade, com um time de profissionais especialistas na área tributária, financeira, a parte de legislação trabalhista também, né? Então, nós temos aí um time de profissionais pronto para poder assessorá-los. Tino, eu queria agradecer a você, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui conosco no nosso canal. Esperamos que você possa voltar mais vezes. Temos uma questão que aflige muitas pessoas, que é o relacionamento com o fisco, e alguns não levam isso a sério. E nós aqui do canal, como trabalhamos com do nosso bem mais precioso, que é o dinheiro, nós queremos trazer essa noção, essa sensação e essa possibilidade de responsabilidade em cima da gestão desse bem. Então, para você que ainda não está inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever no canal para estar recebendo as notificações dos vídeos novos que estamos postando aqui. No mais, agradeço você que nos ouviu até agora, que esteve conosco. Espero que as informações que nós trouxemos aqui sejam informações que tenham agregado valor a você que tem nos acompanhado. E se você gostou, deixa aí seu like e compartilhe esse vídeo. E nos vemos nas próximas edições. Muito obrigado para vocês e até mais.